muita gente se chocou, né, até com aquele garotinho em Marrocos que caiu num poço, tentaram resgatar ele, não conseguiram e infelizmente ele desencarnou. E como é um tema Recente, em alta, recente, comove recente, muitas eu pessoas, vi. mas em geral, assim, se a gente tem o objetivo da encarnação, de se melhorar, que proveito uma encarnação tão curta? Por que uma encarnação tão curta para um espírito? A gente tem, né, de novo aí o estudo e a gente tem o conhecimento que a criança, em especial, quando desencarna, ou ela está passando por um ajuste do próprio serzinho espiritual dela, que numa vida anterior não cumpriu, não resolveu, e vem ali com aquela continha, muito feio falar dessa forma, mas vem com aquela continha para ser resolvida, para ser apontada, Para passar pelaquela experiência. para passar pelaquela experiência. Porque ali, naquela experiência, sofrendo, com certeza, né? E indo posteriormente à vida espiritual, ali chegando com o entendimento, com a ajuda de todos, ele ali vai ter: obrigado, Pai, porque eu resolvi, eu entendi, foi isso que me faltou. Porque o ser espiritual é diferente do ser carnal. O espiritual tem milhões de anos aí, milhões não, 1000 anos, vamos dizer, né? E o carnal passou por um momento breve. 5, 10, 50, 100 anos, assim vai. Outra forma de pensamento, outra forma de pensar, outra coisa a se analisar, a situação vivida por esta criança ou por esta família é da família. A família já carrega de outros momentos, de outros do passado, essa problemática. E vai ter que resolver, vai ter que entender, vai ter que passar por esse momento de perda de um serzinho tão inocente, tão, que a gente fala inacabado, que até os 7 anos ele está ali terminando a sua ligação ali espiritual, para aprender alguma coisa, a família. Então aí a gente tem uma solução, ou é para o próprio espírito, ou para o conjunto familiar. Estava dizendo, né, desse início, você está recente na doutrina, né, e você veio de você tinha uma outra convicção religiosa ou era afastado dessa... Tá. Desde criança, né, a gente tá aí seguindo os passos da família, né? Mas eu ainda não tinha percebido, tomado conta aí da situação familiar em relação à religião. E aí a gente vai chegar no ponto que eu vou querer mostrar. A família não tinha o cotidiano católico, né? Tinha, não, nem semanal, mas frequentei a escola, né? Fiz catecismo, primeira comunhão, mas já na primeira comunhão, em alguns momentos, para não dizer vários, aconteciam alguns apontamentos, né? Por quem estava ali transmitindo um ensino, tal, ensinando, ajudando, e eu simplesmente não conseguia. Caramba, tá, tudo bem. Mas peraí. E aquilo lá? E eu não conseguia ligar. Não conseguia. De forma racional, né, não concordava ali. Não concordava. E assim, quando mais novo, eu não falo nem concordar. Não conseguia entender e fazer uma historinha. Entendi. Pra colocar. Porque concordar também, assim, eu não tinha capacidade pra concordar. Entendi. Não tinha capacidade pra concordar. Mas que ficava na dúvida e ficava meio que... tá faltando coisa. Então minha avó era espírita. E até então eu não tinha
não tinha condição de identificar ali aquela situação. Para mim, meu cotidiano, como no esporte e tal, e assim vai. Fui criado, então, diariamente com ela, até meus 20 e poucos anos. E aí veio uma primeira experiência que eu caracterizo hoje, que eu digo que é a minha primeira experiência de mediunidade, vamos dizer assim, de comunicação, que é o médium, né? Você acha que até ali você não tinha tido, ou se tinha, não tinha conseguido perceber? Eu não percebi. Embora algumas coisas, algumas características, eu sempre tive, assim, mais de percepção. E a minha é mais sensitiva. De sentir as coisas, de perceber as coisas, de ver que o bicho tá pegando ou que não, que eu posso continuar. Mais ou menos nesse sentido, para falar, né, tranquilamente. Então, e aí, com o desencarne da minha avó, com 2 semanas, eu não fui um dos melhores netos, não a tratei da melhor forma, não a tratei. E carregava isso comigo, inconscientemente, e vou falar que 70%, 80% conscientemente, se dá para fazer essa divisão. Certo. Me perdoem essa... 2 semanas de desencarne dela, eu sonhei com ela. Ela veio falar comigo. E assim, uma coisa de cinema. Coisa era realidade virtual 5D, sabe? Depois do encontro ficou muito vivo, né? Muito vivo, muito presente, muito sensitivo, muito tudo. Eu estava com ela, estava me desdobrando, né? Estava com ela. E só tive uma coisa para fazer: pedir perdão. Pedir perdão ajoelhado, chorando capciosamente, chorando, pedindo perdão, vó, perdão. Eu não sabia te tratar, não sabia o que era, não sabia o que você fazia para mim, e o que ela fazia para mim, me amava plenamente. Mas, né, a gente vai cair nesse assunto, a gente tem a oportunidade de consertar. Veio a oportunidade, eu pedi perdão e ela, mais uma vez, como sempre, me perdoou. Como sempre fez. Não é ali que ela não ia perdoar, pelo contrário, né? Eu consegui encontrar, antes disso, alguns momentos que ela falava pra mim: não, mas poxa, você pode ir também comigo lá no centro, pra você, porque você tem... Mas ela falava isso antes? Falava comigo, encarnada. De vez em quando, encarnada, antes de falecer. Mas eu não identifico isso como uma... Não é muito sério isso, mas ela dava já jogava uma ideinha, sabe? Aquela coisa, então... Poxa, se quiser vir, né? Então vai, tá? Mas não colou. Não, e assim foi. Não era o momento, né? Passou isso, aí o negócio ficou um pouquinho mais vivo. Eu passei por faculdade, né? Resumindo. E ali você entendeu que era um sonho, porque ainda você não tinha um conhecimento do que aconteceu, né? Então não. Então, esse daí eu caracterizo como uma primeira experiência, mas não foi ali. Não foi ali não que foi você... ali, não entendi. foi. É engraçado, depois que você retrocede e compreende o impacto, né? Perfeito. Só depois, mais à frente, com a reforma, com a escola, com o estudo, com a tentativa de correção. Porque eu não sei se eu estou conseguindo corrigir tudo que eu tenho, né? Com tudo que a gente carrega, tudo que a gente tem para resolver no dia a dia, aquela coisa, né? Sai pra rua para devolver, para resolver, e às vezes não resolve tudo. E às vezes, alguma coisa volta para casa. E às vezes ainda pega mais problema, né? E às vezes e às vezes traz mais um pouquinho. Aí faculdade, trabalho, namoro, noivado, casamento, filhos, e não vinha legal comigo, não vinha centrado, equilibrado, procurando um monte de situações erradas, fazendo coisas erradas. E agradeço a minha esposa que conduziu até que cheguei no centro. O primeiro centro que eu frequentei foi o do Allan Kardec, o pequenininho, ali na Rua Amazonas? Não.
A do Boqueirão, eu não sei o nome da rua. É, na rua do... É Amazonas ali? É, na rua Amazonas. Do lado Amazonas, tem a pequenininha. Universal na esquina ali. Com o Cledson. Certo. Com o Cledson, ele dando palestra, ele dando instrução. Frequentei ali, acho que 3, 4 meses, alguma coisa assim, toda semana, tal, fazendo o estudo, que ele fazia o estudo e tal. E aí, uma prima minha, frequentadora do Lar Paz e Amor, era frequentadora do Lar Paz e Amor, me convidou para ir até a casa lá. Aí fui à casa, me encontrei, energeticamente, filosoficamente, espiritualmente, mentalmente, tudo que você pode botar mente. Encontrei ali e fiquei ali. É engraçado que essa minha prima começou ali, ou frequentou muito ali. Eu cheguei, ela saiu e foi pro Allan Kardec. Só trocaram, né? Trocamos de posição. Mesmo ali, a gente teve algumas experiências, ela conversando comigo, ela falando da minha avó, que ela também sabia da situação, e aí, mas... E aí, aí no Lar Paz e Amor, eu fui convidado para fazer a escola de aprendizes, e aí começou os estudos. Nos estudos que eu fui ligar aquela experiência com a minha avó. Com conhecimento. Você vê a importância do estudo, né? Com a ligação. Aí, assim, na época, quando eu era mais novo, no catecismo, eu não tive essa ligação, eu não tive esse... Pode ser até o timing, né? Aquela coisa, mas não colou, não virou a história. Na escola, já virou. Já teve uma continuidade, já teve uma situação melhor. E aí aflorou tudo. E aflorando tudo veio as decisões, vamos melhorar, para de fazer isso, melhora aquilo, pede perdão para esse, pede perdão para aquele, corrige isso. Eu costumo falar, quando a gente participa de palestra lá na casa, o seu Juvenal é um grande professor meu aí, que desde o começo falava alguns mantras. Para isso, para com isso, porque isso aqui aí, né, melhora, piora. Bom, parei de beber. Não bebia, não era, né, não bebia... Não era alcoólatra, assim, né, mas socialmente sim, parei. E você acha isso... E você acha, desculpa te cortar, você acha que parar com o vício, assim, do álcool, por exemplo... você estudando a influência espiritual que está por trás do álcool, ajuda a tomar essa decisão? Ajuda na percepção. Como eu te disse, eu sou mais de sentir, de perceber as coisas. O clima do lugar. Você via que não era legal quando você bebia. Era legal... Porque você tá sem medidas. É legal. Na brisa, né? É legal fazer coisa errada. É legal, é fácil fazer coisa errada. Fazer coisa errada é facilíssimo demais. Você sai daqui, você faz um monte de coisa errada. É a porta larga, né? É a porta larga. Perfeito. Agora, você entender que essa porta larga te traz um monte de... Foi aí. Parando... Entendendo, percebendo, não me fazendo mais falta, não faz falta, faz 5 anos. Não bebo. Continuo com as mesmas amizades, com os mesmos companheiros, com o mesmo cotidiano, vamos dizer, fora essa situação ímpar que a gente vive hoje, né? Com alguns compromissos a mais, na verdade, por causa até da doutrina. Mas agora eu percebo, entendo, e vejo que, tá bom, obrigado, não quero, pra mim não faz falta, e convivo muito bem, e que quem bebe do meu lado pode beber, com a graça de Deus, beba, fica à vontade, mas eu não... Pra você... Com a minha graça de Deus, eu não bebo. Então, isso é só um detalhe, né? Um vício. Porque a gente às vezes usa o álcool... vício que eu tirei. Isso, às vezes a gente usa o exemplo do álcool e do fumo, porque é um vício mais
mais didático e palpável para a gente usar como exemplo. E mas é o mais social. mais social. São os mais sociais, mas né? tem vários que a gente busca reforma, como a fofoca, e tantos outros, né? Perfeito. Pensamento, só policiar o pensamento, né? Já é demais. E é curioso que pro espírita essa cobrança é natural, né? Não é outro. Não é não é a pessoa do curso, não é o colega. É a nossa própria consciência, que a partir do momento que a gente expande e compreende que é errado, essa reforma íntima é a gente mesmo ali, né? Então, eu acho que também é muito particular também. É muito particular. Eu acredito que eu consegui entender que eu preciso resolver os meus problemas. Né? Eu até vou citar Tibiriçá, que é nosso irmão que comanda, nosso mentor que comanda a nossa casa, né? Que nos agrupa ali, nos dá nossas condições plenas. Tibiriçá comenta, e ele faz questão de falar, e fala várias vezes: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ah, caramba, Fernando. Mas isso é egoísmo? É eu. Eu vou decidir, pode ser. Eu preciso melhorar. É eu. Faz com você primeiro. Eu entendo dessa forma. Você, se você escutar com ele, no seu momento, com sua situação, é você que vai decidir qual é o seu eu. Mas o meu eu comigo, com Tibiriçá, quando ele me disse, foi isso. E eu fico comigo e tem muita coisa para... Tem muito trabalho, né? Tem muita coisa para ticar ali, então eu fico com o meu mesmo, porque já vai ser demais. Eu não sei se vai dar conta. Aí não vai, eu acho que não vai. Com certeza não vai. Tá? Então é isso. Aí a doutrina entrou há 5 anos atrás, com 40 anos. E aí você foi fazendo curso, tem também o trabalho das lives, né? Se você puder até passar o canal para o pessoal quiser acessar, como que... O curso, logo em seguida do curso, né? A gente foi convidado também para fazer o curso dos médiuns, né? Para começar a estudar com a mediunidade. E sim, só que veio a pandemia. E aí teve uma quebra muito grande. Muito grande. A casa teve que se organizar, como todo mundo fez. Verdade. 3 meses, 6 meses dessa doideira toda que a gente está vivendo, já começou a galera aqui falou assim... E o que eles me falavam mais, e o que eu falo, o que eles me falavam mais, e o que eu lembro, o que eu percebo mais, você precisa, Fernando, você precisa, vai estudar, faz alguma coisa, te vira, faz alguma coisa. Então a gente ficava uma situação até meio cômoda, né, pra gente. E fica uma coisinha te cutucando assim, tá bom, vou pegar o livro, tá bom, aí vou ler. Mas aí, assim, a partir do livro começa a ler, aí desencadeia, né? As ideias vêm fluindo, as intuições, o pessoal se achega a você, porque você tá, né, disposto, e assim vai, né? A gente entende isso. E para quem tá vendo o vídeo, o link aí, né, o tema é pluralidade das existências. O que seria isso? Como... Então, vamos lá, né? A pluralidade, né? Essa palavra tão difícil, tão assim, né? Você fica, caramba... Até parar por um momento e ficar treinando, né? Pluralidade. O Kaique falou, qual que é o tema? Pluralidade, mas é o quê? Então, você fica, caramba. E nada mais é que a nossa famosa reencarnação. Nada mais é. Nossa famosa, nossa lei natural, né? A gente vai entender isso. Mas aí, antes da gente chegar nela, eu gosto muito de colocar um patamar, assim, um ponto fixo, um patamar e o mais alto possível. A gente vai começar lembrando, Deus é justo e bondoso. Qualquer momento que eu estiver falando, que a gente estiver conversando e pintar uma dúvida ou pintar uma situação, não entendi, parece que tem algo errado. Vai para esse ponto inicial. Perfeito. Com a doutrina, a gente percebe que a gente, ao mesmo tempo, se liberta. É uma coisa muito libertadora, né? Muito, ao mesmo tempo, é muito responsabilidade. É muita... você tá ali... Um compromisso, né?
Você tá ali com tudo na mão. Ao mesmo tempo que você tem essa coisa mais leve, mas você tem tudo isso para tomar conta. Entre essa parte, muito será cobrado a quem muito for dado? Porque Também, né? quanto mais conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade? Também, ainda bem que eu tenho um pouco de conhecimento. mas ainda bem que eu tenho um pouco. Né? Eu entendo assim. Mas assim, eu gosto de começar com esse ponto fixo, um ponto que é indiscutível. É indiscutível, você não tem que discutir. Assim, hoje, já antes e agora, se eu não entender, é o Fernando que não está entendendo. Por um momento eu não tenho a capacidade, não tenho o conhecimento, não estudei ainda, não li, não me falaram, não me ensinaram. Eu não tenho capacidade, pode ser. Porém, eu vou até ali e falo assim, não, tá bom. Só Deus, tá bom. Você que manda, você é justo e bondoso, tá? Você volta até um pouquinho, né? Volta um pouquinho na minha vida lá, minha vozinha, né? Então, não preciso falar mais nada. Então, tanta justiça e tanta bondade que vem dessa divina misericórdia, né? Que é Deus. E aí, a gente volta e a gente começa com essa pluralidade, que é essas múltiplas, várias existências. Uma coisa que a gente percebe demais, e a gente estudando, o nosso conhecimento está muito ligado ao nosso conhecimento, às nossas vivências e ao nosso egoísmo, nosso orgulho. E aí eu falo A, você fala B, e nós estamos tratando do C. Nós dois estamos tratando do C. O que eu estou querendo dizer? Eu posso falar pluralidade, você pode falar várias, um outro pode falar reencarnação. A gente usa várias e várias palavras, a gente estuda isso, a gente percebe isso, vê isso, mas as palavras são para entendimento pessoal. Quando a gente transmite, acho que a gente tem que até ter o cuidado de também falar isso. Eu entendo desta forma e transmito esse conhecimento desta forma, e você tem plena responsabilidade, plena liberdade, livre-arbítrio, de entender desta forma ou não. E se você entender, muito bom, junte-se comigo. Se você não entender, a gente pode conversar e tentar encontrar um meio termo, uma mediação. E se a gente não se entender, a gente vai estudar junto e vamos tentar resolver esse... O próprio Kardec passou por algo semelhante, né, na codificação, que ele indagava os benfeitores espirituais. Seria isso, tal, uma terminologia, tal. Terminologia. E aí os próprios espíritos diziam, isso aí são convenções humanas, terrenas. Como você vai fazer é com você. Perfeito. Desde que você entenda o conceito... Desde que você entenda o que a gente está tratando aqui, você pode falar o que você quiser. Eu não vou me... Tem pessoa que chama Deus por um nome, por outro. Divina, e assim vai, natureza, cada um. E na reencarnação, acho que aí o ponto principal que a gente pode pegar para marcar a reencarnação, que a reencarnação é uma lei natural, é uma lei de Deus. A reencarnação é um mecanismo, é uma ferramenta, é um jeito, é uma forma de Deus nos dar, mais uma vez, como Ele sempre dá, a oportunidade de você se corrigir. Não de ser perdoado, a gente tem que entender isso e gravar isso. A gente não vai ser perdoado por todos os erros que cometemos. Nós vamos ter uma nova oportunidade, e nessa oportunidade você vai poder corrigir aquilo ali e tocar o seu barquinho em rumo à felicidade. Também, né, por ser sensitivo, e como a gente conversou, né, a italianada vem aqui junto comigo, a galera junto, eu gosto de mostrar também. Aí eu falo assim, poxa, em tal reencarnação, né, em tal vida minha aqui na Terra, ou outro orbe, aí outro planeta, eu tinha tal situação para resolver.
Certo. Resolvi de uma forma boa. Legal. Cresci, evolui. Subiu. Melhorou. Tá bom? Tá bom. Nessa mesma experiência carnal, essa mesma situação aqui, eu não decidi fazer a coisa ruim, eu decidi fazer a coisa errada. Você vai retrogradar, que nem falam? Não. Você vai ter uma nova oportunidade, no mesmo nível. Entendi. O espírito, aquela conquista que a gente tem nessa existência não se perde para outra. Não vai perder. Não começa do zero. Tipo, ele vai te colocar pro lado. Peraí, meu amigo, vem aqui que eu quero conversar com você especialmente. E vou te colocar numa situação especialmente para você. Porque nessa oportunidade aqui você não conseguiu. E você é meu filho, eu te amo. Vou te colocar aqui. Vem cá. Faz assim, 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 assim. Né? Aí eu vim pra cá, tá? Aí aqui. Você decidiu ainda não fazer errado, fazer certo. Coloca de novo, pode pra lá. Ele não tá te excluindo, ele tá te ofertando. Ele tá te dando oportunidade, ele não tá te julgando. Ele tá te dando oportunidade. Ele tá te colocando numa situação melhor, com mais discernimento ou com mais condições físicas, que é hoje o que temos para a reencarnação, é a condição física. Para você resolver essa. Aí aqui, nessa, você decidiu fazer a coisa certa. Parabéns. Subiu. Parabéns. Okay. Fernando, mas espera aí. E aqueles dois aqui que tu errou? Fique tranquilo, esses dois aqui vêm com você. Porque essas duas aqui, essas outras experiências e outros momentos que você errou, eles estão contigo e você vai resolver. E aqui à frente, já subindo, já entendendo, e se possível você já vai operar desta forma melhor, você vai resolver esses dois aqui. E aqui em cima de novo, você vai ter uma outra oportunidade, uma outra reencarnação e assim vai. Quero dizer assim, então, a reencarnação, então, sabe, tu entendeu o organograma? Eu que curioso, eu tô lendo o livro Pensamentos de Emmanuel. Eu esqueci o autor, né? Que ele pega umas partes do Emmanuel e tal, e ele fala do Chico Xavier explicando e tem até no livro esse desenho de uma escada. Que aí diz, uma escada. Uma escada. Porque a escada é o que eu acho que a gente mais enxerga, vê. Então, assim, a escadinha assim de lado, né? E aí, de lado? Lateral, assim, né? Aí vamos supor, nossa experiência terrena é a nossa passagem aqui. Meio que estacionário. Nós estamos aqui. Tá. Às vezes séculos, milênios. Sim, além disso. Sem avançar. Perfeito. Quando a gente avança espiritualmente, intelectual e moral, já não é horizontal, é vertical. Aí essa dá subidinha. Subiu, mais alguns. Aí nós precisamos estagiar. A gente estagia de novo naquele. Aí é no horizontal. Aí sabe-se lá quanto tempo. Sabe. Depois. Cada um com seus problemas. Aí, despertei nessa. Graças a Deus, despertamos nessa encarnação. Conhecemos a doutrina espírita, que tem nos ajudado a melhorar moralmente. Legal, a gente deu uma subidinha vertical. Agora... Mas não é a solução. Calma. Calma. Tomou lá. E aí você vai ali. E aí a gente chega a essa. Eu chego a essa conclusão, essa explicação, para mim, é a que eu mais enxergo, que eu mais percebo, que eu mais guardo comigo. E para que isso? Para chegar no topo. Para chegar junto a ele. Para chegar próximo a ele, na verdade. Então, a gente vai chegar junto a Jesus, aí uma colocação minha que quando eu chegar a Jesus, ele vai estar mais acima, porque se eu cresci, ele me ensinou. E se ele me ensinou, ele aprendeu mais. E uma coisa absurda de se falar, não, mas você está falando que Jesus vai ter que aprender mais? Assim, eu acredito que se o aluno aprendeu, o professor aprendeu a ensinar. Então esse professor cresceu. E a gente tem conhecimento, a gente lê que todos estão em eterna evolução. Mas caramba, você está falando que Jesus não está extremamente evoluído, não é um ser mais evoluído? Mas só que a gente não tem concepção, não tem palavras, não tem formas de falar que ele vai crescer. A gente nem sei em que posição tá.
né? É isso, é. Acabamos de sair da primitividade, né? Do mundo Isso. primitivo. Estamos aí no mundo de expiação e provas. Querendo sair, tomando conta de uma situação de regeneração. Não sei se eu vou estar me antecipando aí, tá? Mas eu lembrei assim que muitos cortes aqui desses trechos dos nossos bate-papos, né? Chega a várias pessoas nas redes sociais e chega a muitos irmãos protestantes, evangélicos, né? E eles questionam muito nos comentários lá assim: vai ler a Bíblia, isso aí não existe, vai ler a Bíblia. A reencarnação. Um amigo meu até perguntou, pô, Éder, mas o Espiritismo é de 1857. Então ele inventou a reencarnação e antes não reencarnava? Então, tem reencarnação na Bíblia? Como que seria isso? Aí assim, né? Só para finalizar o anteriormente, para que a gente tem isso tudo? Para ter várias experiências. Ponto. E aí, já entrando na sua pergunta, quantas experiências tivemos? Inúmeras. Não dá para se contar. A gente não tem condição de saber esse número. Por quê? A partir do momento que esse euzinho espiritual entendeu que precisa crescer, precisa evoluir e vai alcançar a felicidade plena, desde então, ele vem sofrendo, ele vem passando por várias condições, tanto físicas individuais, tanto físicas sociais, culturais e até do mundo. E aí, as primeiras ideias reencarnatórias estão junto com os primeiros mundos, com as primeiras civilizações. A Índia, Egito e assim vai. Então eles já tinham esse conhecimento, né? Já se falava. Eu anotei porque o livro Depois da Morte, de Leon Denis, fala bastante sobre isso. Para quem puder ler, Depois da Morte, de Leon Denis. Ele fala bastante da reencarnação e aí ele mostra toda essa cultura, esse entendimento de reencarnação desde a época do Egito, desde a época da Índia, que são as primeiras civilizações que a gente hoje consegue pontuar. Uhum. Quem sabe se não vieram outras? Não se sabe. Não se sabe que antes essas civilizações, se quando os primatas, se quando eles estavam ali desenhando, fazendo os primeiros hieroglifos, os primeiros desenhos, será que eles não estavam ali colocando uma situação respectiva à vida espiritual? Verdade. Precisa ter estudo, precisa estudar, precisa ler. Alguém tem que se debruçar, né? E desenvolver isso. Talvez, pode ser existe essa possibilidade. Mas hoje, a reencarnação é datada Índia, Egito, Pitágoras, e assim vai. E aí chega aqui no cristianismo vivo, doutrina espírita, né? Então, uma recomendação que eu posso fazer é ler o Leon Denis, o Depois da Morte, tá? Mas, caramba, eu tô reencarnando várias vezes para chegar a ser um dia, né? Para chegar um dia a essa felicidade plena, para ter chegar a esse ápice. Mas por que eu preciso fazer isso? Uma grande questão. Perfeito. Porque o Pai nos quer feliz. Porque Ele é justo e bondoso. Volta lá naquela ponta lá. Como primeira coisa. Com todos. A gente conversando em inúmeras situações. E a gente pode pontuar aqui. Mas eu não quero. Eu quero ficar na mesmice.
Você pode até decidir agora, encarnado, neste momento, vou viver minha vida, vou fazer o que eu bem entender. Não vou ligar para Não ligo para isso. nada, e não ligo nem para religiosidade. Não precisa colocar doutrina espírita no caso. Não quero ser religioso, quero viver minha vida, tem uma outra opção. Toca o seu barco. Só que, inconscientemente, acho que eu não posso falar todas as pessoas, mas inconscientemente as pessoas sempre falam assim, mas poxa, eu devo ter grudado, né, chiclete, não, né? Vamos de novo, né? Pra ser chulo. E o cotidiano. Eu devo ter grudado chiclete na cruz. Peraí. Para um pouquinho aí. Você grudou chiclete na cruz? Como? Você era uma outra vida? Então você reencarnou? A gente não para nem para pensar, né? Isso. Nem para essas frases, às vezes, eu até imagino que são resquícios. Aquelas coisas que a gente aprendeu na vida espiritual, a gente tem, quando a gente vem para o plano material, a gente tem aí o apagar da situação toda, mas a gente tem os resquícios, as intuições, as palavras, os pensamentos, aquelas... Caramba, por que comigo? Eu não quero, eu vou ficar aqui. Citou essa questão da lembrança, né? Eu ouço bastante também assim, a pessoa fala assim, que Éder, reencarnação não existe, não tem nada a ver. Se tivesse reencarnação, se eu tivesse vivido outras existências, eu ia ter lembrado. E por que a gente não tem essa lembrança da... Boa. Seria emocionante eu relembrar que na vida passada eu fui um exímio na minha área. Fui um exímio esportista. Nossa, cheio de glória. Mas se eu na encarnação passada eu fui um exímio malandro, pervertido, degenerado, homicida, suicida. Será que tu ia aguentar? Então, isso é uma coisa que a gente tem que... A gente quer receber só notícia boa. Tudo bem. Mas você está preparado para notícia ruim? Você tem inteligência emocional? Um autor que é muito conhecido, né? Augusto Cury. Você tem inteligência emocional para aguentar? Né? Nos 3 livros básicos, aí, não sei se é básicos dele, mas tem o Homem Mais Inteligente, o Homem Mais Feliz. Me foge o nome do terceiro, tá aqui. Ninguém estudou Jesus e aprendeu a inteligência, ou tentou decifrar, ou sequer tirou uma lição dessa inteligência emocional de Jesus. E ele, com essa magnitude toda, já veio para operar tudo isso. E não fez questão de... Ele lembrava, ele sabia. Bom, outro papo. Por que você... E às vezes a gente passa por dificuldades nessa própria existência que a gente quer esquecer, né? Perfeito, acabei de pensar nisso. Falei, cara, eu quero esquecer tanto com uma coisa que eu fiz errado ontem, cara. Porque imagine de outra existência. E essa é uma das coisas que a gente tem que tentar não eliminar, mas diminuir, porque tem que ficar a lição da situação ruim, trazer para esse momento como um ensinamento e futuramente você não errar de novo. Né? Então, e a gente vai dos extremos de receber uma notícia boa, de ser uma grande personalidade, ao ser uma personalidade ruim. Eu tô lembrando para conseguir mostrar, porque, cara, existe a possibilidade e você vai aguentar? Não vai. Então, e ampliando a lembrança sobre essa existência passada, em que a gente certamente não fomos melhor do que somos agora, né? E se fizermos mal para as pessoas, essas pessoas são quem tá do nosso lado agora, né?
Também não ia ser legal saber, né? Rapaz do céu. Rapaz do céu. Não me fala isso, não. Eu tenho que pedir perdão quando eu chego, quando eu vou embora, quando eu... a partir do momento que você entende tudo isso, e aí você fica consciente da situação, você tem estudo, você tem condição de perceber, e aí a primeira coisa, a coragem de resolver, ter coragem. Coragem, decisão, decidir, não, então não vou beber, não vou mais fumar, não vou mais usar drogas, não vou pedir perdão, vou resolver este problema. A coragem e vai batendo em você e vai assim, aí, agora. A gente também pode viver e reviver em todos os mundos, mas não é necessário. E aí a gente pode viver e reviver, reencarnar, né, neste mundo. E aí a gente vai ter a companhia, provavelmente, de todos os nossos desgostos, todos os nossos trabalhos que não realizamos. Aquelas antipatias de pessoas próximas a nós, pode ser um adversário do passado e aí, nesse momento, que reencarnou com a gente? E aí, nesse momento, você não vai acreditar que você tem uma nova oportunidade? O que vem do nada? Como que eu posso encontrar uma pessoa e falar que o santo não casou? O santo casa, porque ele é santo. Quem não casa é você. A gente quer pegar só a parte boa, só quer receber notícia boa. Para. Aqui, bom, muitíssimos poucos para não falar quase nenhum. Quase todos devendo, e devendo muito. A gente quer receber notícia boa. Santo não bateu? Como assim? Não jogue a culpa no outro, não tem? Para, é contigo. Escuta o outro, percebe o outro, entende o outro. Não precisa concordar e fazer a mesma coisa, porque aí a gente vai entender com a doutrina. Cada um está no seu estágio de evolução. Cada um aprendeu ou não aprendeu, teve uma experiência ou não, decidiu fazer certo ou errado ou não, e é de cada um, é livre-arbítrio. E a beleza da doutrina é te dar todas essas explicações e todo esse emaranhado esse arcabouço, né? Esse emaranhado de possibilidades. De possibilidades de. Cara, te mostrando de possibilidades me perdoem a palavra. E você tem como melhorar. Você tá ali, abraçado por todo mundo, pelo Pai, para resolver isso. E não tem um número de encarnações? Às vezes a pessoa fala assim, vai reencarnar até quando? Tem um número exato de encarnações na Terra? Aí, assim, né? Aí a gente volta também mais um pouquinho, né? Da mesma forma que a gente não consegue colocar o nosso início? Degraus, a gente não consegue colocar degraus. A gente materialmente imagina os degraus, a escada e assim vai. Uhum. Por causa dessa nossa vida aqui. Mas isso não existe, porque eu estou aqui, você está levemente acima, e o outro está levemente acima, né? Levemente ao lado. E assim vai. As vicissitudes, as habilidades, a inteligência e a moral, ela é uma gama enorme. É um leque de possibilidades enorme, que a gente não aprende em uma só, que aprende em várias. Não tem como hoje eu aprender a ser manso, aprender a ser bondoso. Eu vou ser um pouquinho manso, um pouquinho bondoso. Na próxima, pode ser que eu seja manso de novo, pode ser que eu seja bondoso, ou possa ser mais outra vicissitude, outra qualidade. Então 80, 100 anos, o que parece muito longo para nós, é extremamente curto. É curto ainda para esse aprimoramento. É extremamente curto.
Vamos voltar ao Fernando no começo. O Fernando que até os 40 não tinha aí o discernimento. E hoje eu digo que eu quero ter o discernimento. Eu quero ter. Não sei se eu tenho também. É interessante que, assim, às vezes a gente fala assim, pô, vou reencarnar, na próxima existência melhor ou tal. Mas a gente pode ter mudanças na mesma existência, né? Podemos salvar, vamos dizer, uma encarnação, dar aquele up ali, aquele upgrade. Sim. A intenção é essa, né? A intenção é essa. A intenção é a gente, a partir do momento que tem o conhecimento, a gente estuda, a gente percebeu e tomou conta daquilo pra gente, a gente vai começar a operar. Viver como Jesus viveu. A musiquinha, né? Isso. Viver como Jesus viveu. É perfeita a musiquinha, cara. Você já entendeu, agora viva como Jesus viveu. Perfeito. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, sem problema nenhum. Não existe regra. A pluralidade se dá ao nosso problema material, a nossa necessidade de agarrar, segurar. É meu, não vou dar pro outro. Material. Esse apego nos prende aqui ainda. A partir do momento que você enxerga o espiritual, que você vai soltar, não é mais seu, é do mundo, é do outro, é de alguém. As possibilidades aumentam, lógico, e você vai ter muito mais trabalho, mas você estava muito mais livre, está muito mais tranquilo. Poxa, eu posso ajudar aquele meu irmão? Posso ajudar, sem problema nenhum. E ajudo quando eu tenho possibilidade. Quando eu não tenho possibilidade, eu oro e estou ajudando ele. Perfeito. E assim vai. Então, você saiu até do material, ajuda material, que é, né, Caridade material. A caridade material. Para moral. Para moral. Pelo jeito você entendeu. Parabéns. Toca o barco. Vamos dar mais uma oportunidade ali na frente para você. Naquele semáforo, tem tal situação. E aí? O que você vai resolver? Ah, mas eu tenho um trocado que não vai me fazer falta. Entrega. Sem julgar, sem nada. Entrega. Ponto. Irmão, é teu. Toma. Faz o que você quiser. É contigo agora. Chegou no semáforo, não tem nada. Amigo, não tem nada. Para, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. Ajuda esse... Faz a sua oração do jeito que você sabe, do jeito que você gosta. Desejo bem, né? Desejo bem e toca o seu barco. Pronto. Foi ali, já mudou. A gente saiu dessa necessidade de reencarnar, de ter várias experiências para chegar um pouquinho mais próximo da perfeição, da evolução, da felicidade, saindo do espiritual e terminando talvez essa escada, mas aí a gente sabe que outra escada vai aparecer. Ó, a Márcia Maria pergunta assim, ó, qual é o tempo para eles virem nos visitar em sonhos, né? Acredito aqueles que desencarnaram. E pode vir na mesma família, aí já é acho que reencarnar, né? Creio que seja isso, né? A primeira, isso. Quanto tempo eles podem aparecer em sonho e Sim. se eles podem reencarnar na mesma família, aquele que já desencarnou. Tá, então aí para essa a gente vai ser muito genérico, assim, né? Pelo que a gente já entende, o tempo é o tempo deles e não é o tempo nosso. Porque o mérito é deles, não é nosso. Como a gente escuta várias vezes, o telefone toca de lá para cá. Perfeito. Porque eles estão em um nível melhor. Estão na pátria espiritual. Sem o peso da matéria física do corpo, né? E eles têm a percepção inteira do todo. Se há necessidade ou não. Se aquela pessoa tem condição ou não. Então, tempo
é o tempo deles. Infelizmente, a gente não... De novo, a gente não pode pegar pra gente matéria. Daqui a 15 minutos vai acontecer. Não é assim. Porque eu vou falar daqui a 15 minutos e se eles não vierem, são eles que vêm. Eu não consigo, eu não tenho essa possibilidade. Eu, Fernando, vamos dizer assim, eu não tenho condição de me iluminar e me desprender a hora que eu quero para chegar, como eu disse, a minha avó. Né? Eu não tenho. E gostaria demais. De novo. E pedir perdão de novo. Mesmo já tendo sido perdoado, mas não tenho. Mas eu começar com práticas, né, com um cotidiano de boa-aventuranças, né, oração, pedindo, se for das minhas condições e se for da condição dela, se for vontade dela, que ela venha falar comigo, vai ser atendido. Tempo, não vamos marcar, porque isso é material. Perfeito. E a gente também não sabe e não sabe nem em que condição também o espírito desencarnou, né? Sim, porque a gente também não conhece também fidedignamente, completamente, qualquer um. Qual que vai ser a colheita dela, né? Eu não conheço nenhum dos meus familiares 100%. Mesmo que eles estivessem 24 horas comigo. Não tem como. Porque o pensamento dele, eu já não vou pegar, e aí eu não vou ter eu não tenho o mesmo raciocínio que ele, e aí já tá diferente. Pronto. Então, se a gente pegar tempo como matéria, não vamos sair disso. Agora, vamos pegar o tempo como um espírito, como uma coisa mais abrangente, como vibração, como energia? Vamos, com o quê? Oração, boas atitudes, bons envolvimentos, boas músicas, bons livros, boas companhias, bons filmes. Perfeito. Vai chegar tudo isso a um ponto, as intuições. Vai dormir agora, meu filho. Aí, nessa hora que vai dormir é que a gente é agradado. A gente vai ser agradado. E nem sempre a gente também pode ter a lembrança quando desperta, né? Às vezes a gente pode além disso. A gente pode ter encontros... Eu fui agraciado. É. Sim, além disso, tem essa problemática também. Você pode até já ter encontrado essa pessoa, ter tido essa experiência, mas você não lembra. E já está resolvido, já foi exposto. Fez bem pro espírito, né? Fez bem pro espírito, porque a situação é espiritual, não é material. A segunda, me perdoe, A segunda é se esse ente querido nosso que desencarnou, se ele, ao reencarnar, ele pode reencarnar no mesmo núcleo familiar? Mais uma vez, né? Se a gente quiser de novo. É repetitivo, é até cansativo, mas a gente tem que entender. Se a gente quiser de novo, materialmente, pode e não pode. Poxa, mas eu queria entender e saber e ter a oportunidade de ter mais uma vez a companhia dessa pessoa. Só que não é pessoa. Ele não é matéria, ele é espírito. E o espírito, com o conhecimento, ele decide se sim ou se não. Se ele vai vir ou não. Então, de novo, se você pegar como matéria, você vai se enganar. Você vai correr um grande risco. Pode ou não pode. Por quê? Porque essa condição, essa situação que você quer que ocorra, a gente está querendo que volte aquela companhia agradável, aquele amigo, aquele parente confortável do nosso lado, essa condição é espiritual. E a gente não tem o conhecimento da vida espiritual. Iria ter que depender do planejamento reencarnatório daquele espírito para ver se faz parte do plano realmente em voltar, se tem algum o contexto da família em geral, talvez até, né? Dele e se encaixa no seu. E se volta a encaixar no seu.
Porque, tipo assim, ele vai pegar a ficha dele e vai fazer a ficha dele. Será, Ele vai apresentar. Será que já não cumpriu? Ele vai apresentar. A espiritualidade vai ajudá-lo. Vai falar, legal, tudo bem. Só que essa sua vida aqui, que tá plena, perfeita, você pode cumprir ela, não vai dar para fazer aqui. Tem que ir pra lá. Porque às vezes o espírito já cumpriu o que tinha naquele núcleo, naquela família, e não tem necessidade de voltar na mesma experiência ali. E às vezes você não acha que esse desejo que muitos têm, não digo que é o caso da nossa amiga aqui que comentou, não. Às vezes é aquele amor possessivo, né? Porque assim, estamos com saudade dos nossos avós. Pô, ele tá muito melhor lá do que nós, né? Que estamos na matéria. Pô, por que eu vou querer que ele venha? Quero segurar ele aqui comigo? Não, calma. Se você gosta tanto, se você ama tanto, deixa ele decidir. Porque ele tá na pátria espiritual, ele tá ali no momento, tá com a plena condição... uma visão mais ampla, né? De escolher a melhor para ele e até escolher a melhor para você. Perfeito. Eu não vou voltar, eu não quero, porque ele vai precisar, Paraná, mas eu vou estar ali, eu vou estar lá, eu vou encontrar com ele com tal situação, eu vou encontrar com ele no trabalho, eu vou encontrar... E às vezes também o nosso retorno já tá próximo, a gente não sabe também, né? Pode... Ninguém quer pensar nisso, né, Fernando? Olha, essa é a parte, né? Não é verdade? Essa é a parte ruim do espírita, né? A gente pensa... É a parte ruim? A gente pensa... Ruim. Mas você é tão espírita assim, você não quer morrer? Eu falei, não. Tem medo da morte, né? Querer eu não quero, né? Mas se tiver que ir, né? A gente vai com um pouquinho mais de consciência, a gente espera. A gente espera. A gente tem essa... necessidade, tem que entender. Volto lá ao ponto inicial. Deus é justo e bondoso para todos, não é só para mim. E não é só para aquele. Para todos. Conseguiríamos compreender um Deus justo e bom sem esse olhar reencarnacionista? Para a Terra, para o mundo de hoje que vivemos? Eu acredito. Aí eu volto, Fernando? Eu acredito que não. Seria uma coisa muito banal, simples. Deu, não deu? Toca o barco? Acho que não. Se existe uma outra possibilidade, não é a melhor. Porque nosso pai já fez certinho. Já tá pronto aqui. Eu não tenho condição de tentar nem imaginar. E não me atrevo. Mas o pai já tem todo o trâmite. Ele já tá ali tudo com ele. Manejando. E fluindo. E comandando. E arrumando pra gente. Ele não ia colocar uma situação para repetidamente você errar. Porque ele é perfeito, né? Justo e bondoso. Misericórdia divina. Então, assim, e mesmo assim, é muito difícil a gente ainda entender isso tudo, né? É muito... Tá divagando, né? Você tá aqui meio que surfando nessa onda. Porque a gente não tem noção disso. A gente imagina... Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é a inteligência suprema, né? Acho que eu vi um estudo do Haroldo dizendo isso. Vamos estudar. Aí pega lá o livro dos Espíritos, as primeiras lá. Os atributos da divindade, né? Atributos da divindade. Deus é bom, inteligência suprema, tal. Perfeito. Aí a pessoa esbraveja. Deus é a inteligência suprema. Aí concorda com tudo, faz a oração, a vida tá boa. Aí quando a gente tem um desejo, quando a gente tem um plano, um objetivo e não dá certo, fala, pô, Deus não é tão bom assim. Deus não é tão perfeito, quer dizer... Sim. Nós ainda colocamos o nosso eu à frente, né? Sim. Quando somos contrariados... E provavelmente, matéria. Isso. E provavelmente, em relação à matéria. Imediatismo, né? Imediatismo. Coisas para você segurar e guardar para dizer que é teu. Às vezes não pode ser matéria física, mas matéria tipo orgulho. Acabou. Não continua essa história. Não vai para frente.
para, respira, tenta encontrar uma mediação, um meio melhor e enxergar um outro lado. E aí também um exercício que a gente faz na reencarnação. Eu tô aqui, eu desencarnei, por N motivos, eu desencarnei e fico aqui. Caramba, mas poxa, eu não deveria ir, porque eu ainda tinha programado isso, eu ia fazer aquilo, ia ajudar esse. Poxa, meu Deus, eu ia fazer aquilo para tal pessoa. Presta atenção. Existe um outro prisma, existe uma outra visão, que é a divina, que já está enxergando tudo. Se você tiver que ir, você vai. Fora aí os acidentes, né? Mas também, que aí estão dentro também de um contexto enorme, os acidentes, mas tem uma outra visão. Então a gente tem que colocar alguns tópicos, algumas flechinhas, alguns post-it nossos na nossa vida. Deus é justo e bondoso. Livre-arbítrio. Ação e reação. Sabe? Se coloque no outro, se coloque, né, na visão de um outro. Como aí amar a Deus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Coloca esses monte de post-it na sua frente. Quando acontecer a coisa, você faz assim, ó. Relaxa, calma. Vamos tentar resolver. Então, amigo, não consigo. E por isso que é importante esse contato com o evangelho, né? Porque por mais que a gente estude e já tenha decorado uma frase, um capítulo, tá, um versículo, mas se a gente não ficar em contato constante com esses estudos, a gente se afasta de vivenciar, né? Porque você não faz o link, né? Você não joga aquela não então, repete, né? Então é curioso que quando a gente faz o evangelho no lar, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu faço domingo, 8 horas da noite. E, curiosamente, quando eu passei a observar, o assunto que cai no evangelho no lar é a preparação que eu preciso para os desafios daquela semana. Olha. Bem provavelmente, quando a gente estuda, a gente pode observar, né? Não sei se o pessoal que faz o evangelho no lar, aí se é isso. Você fez o estudo, não é tal, é ali, aquilo. Daqui a pouco, quando você vai ver, naquela semana você é desafiado exatamente naquilo. Naquele ponto. E por a gente estar com aquilo fresco, a gente às vezes nem percebe. Perfeito. A gente toma a importância de mais uma ferramenta. Que também é legal assim, a gente falar. É uma ferramenta. É um meio. Como água fluidificada, como a oração, o evangelho, as músicas boas, os pensamentos bons, são tudo ferramentas que foi nos dado para a gente usar da melhor forma que a gente quiser. Da forma que a gente quiser. Né? Como eu te disse aqui, ganhei um presente que eu nunca vi necessidade. Ganhei. E fiquei apaixonado pelo negocinho aqui. Que é o dos livros virtuais, né? Os livros aqui. Caramba, levo um monte de livro aqui, ó, nisso daqui. Minha vida mudou muito com isso daqui. Uma coisa que eu não pedi. Algo conspirou, algo veio. Necessidade dessa... você vai ter um instrumento, tal momento nessa reencarnação. Toma. E a gente programa isso tudo, né? Com certeza. Sem dúvida. E você falando sobre aquele negócio da pessoa pensar assim, eu vou planejar daqui 10 anos, vou planejar fazer algo daqui 30 anos. E é curioso que o Chico Xavier disse que os espíritos chegam para ele e dizia, né, assim, que o maior sentimento, a maior lamentação dos espíritos que chegavam até ele era aquele sentimento de tempo perdido, de tempo desperdiçado, né? Da gente chegar no plano espiritual, às vezes a gente consegue ter esse despertar encarnado, que é uma bênção, né? Sim, seria que todos possam ter. Seria o ideal para todos, né? Seria. Mas aí a pessoa, quando sai da matéria física, que perde essas ilusões de tudo que é passageiro, você fala, 80 anos ali, se eu tivesse feito um pouquinho, como o Chico dizia, um voluntariado, um dia na semana, já é muito.
Já é muito, já é muito. Qualquer ajuda, né? Qualquer alento, qualquer ouvido que você deu a uma pessoa Uhum. já te salvou de muita coisa. Você aprendeu muita coisa. Uma pessoa que você encontra no supermercado e te para e começa a conversar contigo, falar, e desabafa uma situação. O que aconteceu comigo? Eu falei, ela vai me ter passado por isso. Fica aqui, calma. Relaxa. Conversa. Foi embora e nunca mais ouvi. Eu falei, olha isso. E é curioso que Num a outro gente, momento eu não ia ficar. você não ia, Dar o aquela cansada. egoísmo Não, é, licença, pô, tem que... licença. E não dá pra saber o que tava na cabeça daquela pessoa, né? Daquela pessoa. Me marcou muito quando eu li um livro do André Luiz, né? Pelo o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, Sexo e Destino. Tá. E ele tinha uma moça, né? Resumindo brevemente, uma moça querendo se suicidar na rua. E o André Luiz ali, os espíritos benfeitores, para ajudar ela, buscavam alguém que entrasse na sintonia para eles intuir para parar aquela jovem que queria se suicidar. E aí ia na mente de todo mundo ali, pensamento egoísta, pensamento na sua, meu trabalho, isso. Não conseguia encontrar alguém viável. Isso, aí encontrou um farmacêutico. E aí ela falou, vou entrar lá pra falar que eu vou comprar chumbinho pro meu cachorro, que tá passando mal, ela tem da ideia. Mas vou... Quem vai tomar, na verdade? Porque pro farmacêutico dar, vender, sei lá, né? E aí ela pediu, aí ele estava apto, aberto, era uma pessoa ali, vamos dizer assim, boa, espiritualizada, independente da religião, né? Sim, independente. Isso, perfeito. Mas no livro ele era espírita, mas isso independe, né? E aí o André Luiz falou para ele, ela quer se matar. E ele estava apto de receber aquela informação, foi lá e falou, bom, se for verdade, o cachorrinho só vai dormir. Se for para ela também vai adormecer, vai passar essa ideia. Aí ele falou, se eu negar, ela vai em outro e vai conseguir em outro. Vai conseguir outro. Aí ele deu um sonífero. Com menor dosagem, alguma coisa assim nesse pra que ela deu uma acalmada. Pra que ela adormecesse, né? Eu não vou dar o spoiler total, quem quiser leia, né? O Sexo e Destino, mas onde eu quero chegar? Às vezes a gente não tem essa consciência de que nós podemos ser instrumento dos bons espíritos, não só na casa espírita, como você deu esse exemplo, Qualquer né? lugar. De estar no mercado, ali você só pegou um pedaço, mas você não sabe o contexto geral. Será que aquela pessoa não ia se suicidar aquela noite? Será que ela não ia matar alguém, fazer qualquer coisa assim mais desesperadora? Perfeito. Né? Perfeito. E a gente tem que estar, penso eu, buscando ser cristão, não só nos templos, né? Não, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aí até em relação à reencarnação, quem diria? Quem ia falar que um recém-descoberto cristão e espírita, né? Poderia começar a fazer transmissão de palestras para se automedicar. Perfeito. Vem aquela historinha, né? Que quem escuta primeiro somos nós, porque a boca fica mais próxima do nosso ouvido, aquela história toda que a gente escuta sempre. Mas também ajudar alguém que está ali do outro lado, com uma ideia, com uma história, com um momento, com coisa boa. Nesta reencarnação, eu hoje não tenho condição de afirmar que eu programei isso, não tenho. Mas veio a mim a oportunidade, né? Já estava em um momento diferenciado e me dispus a operar, a trabalhar, a fazer, né? Várias outras oportunidades aparecem, só que aí falta uma capacidade técnica ou temporal, né? Não tem tempo mesmo, porque a gente vai de uma coisa para outra, e acaba até às vezes se complicando de um lado para o outro, tendo que escolher uma coisa ou outra. Mas a reencarnação vem aí de novo, ó. E aí? Porque naquela anterior
Você deixou de fazer. Você fez meio sem vergonha. Então, e agora? Vamos fazer de novo então. Eu quero coisas da nossa vida, né? Eu quero ler do Leon Denis um trecho que de todo o livro assim que quando eu li, eu marquei. Perfeito. E aí vai saber por que eu marquei. E no aparelho dá pra marcar também? Ele grifa. Uma coisa sensacional esse trocinho aqui. Isso aqui é tudo de bom. Pra mim, tudo de bom. Eu recomendo. Posso? Perfeito, fica à vontade, lógico. Diante da vasta perspectiva das nossas existências, cada uma das quais é um combate para a luz, diante dessa ascensão prodigiosa do ser, elevando-se de círculos em círculos para o perfeito, o problema do mal desaparece. Sair das baixas regiões da matéria e ascender todos os degraus da imensa hierarquia dos espíritos, libertar-se do jugo das paixões e conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências, tal é o fim para o qual a providência formou as almas e depois os mundos, teatros predestinados a lutas e trabalhos. É grande, tá? Deixa eu mudar aqui. Acreditamos nela e bendigamo-lo. Acreditemos nessa providência generosa, que tudo fez para o nosso bem. Lembremos-nos de que, se parecem existir lacunas em sua obra, essa só provém da nossa ignorância e da insuficiência da nossa razão. Acreditamos em Deus, grande Espírito da Justiça do Universo. Tenhamos confiança em sua sabedoria, que reserva compensações a todos os sofrimentos, a alegria a todas as dores, e avancemos de coração firme para os destinos que ele nos escolheu. É belo, é consolador e doce poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que mesmo nas tempestades, no seio das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres, como à beira dos abismos, uma providência, uma lei divina paira sobre nós. Rege os nossos atos e que de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, fez sair a nossa própria glória e nossa felicidade. Vamos, filho. É aí, nesses pensamentos, que está toda a força do homem de bem. Pra gente, acho que, fechar, porque a reencarnação é a possibilidade aí de você retomar, fazer diferente, cessar qualquer coisa que foi errado, que não te traz benefícios. A reencarnação, ela está regida por uma lei natural, que é uma lei divina. E essa divindade, ela é justa e bondosa. Eu vou falar de novo. E que se você não entende, é particularmente contigo, e não há nenhum problema quanto a isso. É contigo, é o teu momento, é a tua história. Provavelmente você não tem a condição, mas quando você tiver condição, você vai evoluir, você vai crescer, você vai amar mais os outros, você vai poder ajudar os outros. É meio que um resumo, sabe, do que a gente conversou até agora. Eu achei bonito a parte poética, né, que ele fala. É muito difícil, né? Eu me que ele diz assim, né, de forma poética, que o mundo é um teatro, né? É um palco. Que nesse momento está vivendo essa pandemia, essa surto viral e eu trabalhando neste momento com tal coisa, você com seu como Fernando, como é, né? Cada um com seu personagem. Porém, depois que acabar esse ato teatral, vai todo mundo partir por lá para os backstage.
vai se reunir, vai conversar, vai melhorar alguma coisa, pátria espiritual, vai bolar um novo planejamento, uma nova peça para vir num outro lugar, num outro momento do mundo. A gente não pode esquecer. Com novos desafios, né? Então, assim, né? A gente acho que já entendeu já, né? A gente tem que estudar. A gente tem que estudar, tem que ler. Como eu disse, eu sou um figurante nessa história. E agradeço. Rony Parisotti, ela pergunta assim, ó. Será que teremos a oportunidade de vir no mundo de regeneração? Não tem como afirmar. Sim, acho que eu não, né? Não faço parte da programação em especial dela ou de qualquer um, nem às vezes até a minha própria programação, ela tem a ajuda dos meus amigos que sabem muito mais do que eu para colocar as coisas que eu preciso melhorar mais, né? Na pátria espiritual, quando a gente está atrelado a esse planejamento reencarnatório, a gente tem muito ajuda dos nossos amigos, porque eles vão dar, tipo, né, o caminho certo, né? Não, mas peraí. Se você não resolver o A, como que você quer querendo ir pro B? Peraí, vem pra cá primeiro. Traz pra cá. Então, a gente não tem como precisar. E aí a segunda coisa também, o mundo de regeneração é um mundo de ainda trabalho. Perfeito. De ainda muita prova material, só que você já tem conhecimento, você já tem uma noção, já percebe, já entende, já sente, já vê, já pode até com relação à mediunidade, acredito que ainda vai ser um mecanismo, uma ferramenta de utilização. Mas esse mundo de regeneração é um mundo de operação material ainda. Uhum. E acredito que se nós estamos acabando de sair acabamos de sair do primitivo, estamos no provas e expiações. Provas e expiações. Indo à regeneração, com certeza estaremos, com certeza, todos. É o caminho natural. Para depois, mundos superiores e assim vai, né? Você vai exercer que, literalmente. Né? Você havia dito no meio do nosso bate-papo que há muitos mundos, né? Muitos mundos habitados, né? Sim. E tanto a gente pode viver na Terra, né? No planeta Terra, reencarnando até que ele fique regenerado e a gente esteja reencarnando aqui, merecendo estar aqui, ajudando, contribuindo, quanto também tem outros mundos nos demais estágios, né? Tanto primitivo, tanto prova e expiação, e às vezes até um outro mundo que já está nesse grau regenerado, que talvez nós poderíamos, fazendo aquela analogia da escadinha, né? Se a gente evoluiu num patamar, num grau evolutivo ali, vibracional, tal, que não necessita mais encarnar nesse mundo de prova e expiação, nós poderíamos encarnar num outro que já está em regeneração? Sim, não tem. Mais uma coisa, a gente não vai trazer para matéria. De novo, a gente não vai trazer para matéria. Se querer segurar e falar assim, não, eu vou para lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por que não? Porque a gente não tem condição de programar isso. Fazer essa escolha por si só. Fazer essa escolha, assinar embaixo e estar palpável ali. Não é assim que forma. Esse mecanismo todo é espiritual. A nossa vida é espiritual. A gente está aqui no momento para resolver alguma situação materialmente. E isso acontece no espiritual. Se acontece no espiritual, primeiro eu não posso afirmar muita coisa. Com muito estudo, com muito conhecimento, com muita informação, eu posso chegar perto de alguma coisa, perto de uma... Entender como de uma funciona, visão. né? Mas afirmar, a gente não pode afirmar nada. E se a gente pode ir para outro, existem vários outros
com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos, com as mesmas... mesmo ambiente que o nosso. Para que todos os habitantes de todos os orbes, para todos os filhos do Pai, possam se recuperar, se melhorar. Perfeito. Então, a gente pode ocupar vários outros e a gente, às vezes, nem pode nem chegar até lá. Mas a gente tem condição de chegar lá, se for do nosso mérito, se for do nosso interesse, se for planejado isso, mas isso na vida espiritual. Se a gente se prende à matéria, a gente está muito caminho errado. Vamos nos prender, vamos viver mais o espiritual. Vamos ligar mais a Jesus, fazendo as coisas boas. O planeta Terra, o mundo Terra que a gente conhece, ele está em evolução. Já foi, como você disse, uma conjunção de Jesus. É ele que plasmou e organizou toda aquela energia. Como a ciência diz, no fogo, mas depois no gelo, e aí com as mudanças climáticas e aquela história toda, que eu não tenho como... Milhares de anos. Milhares, milhões, né? Bilhões, milhões, mil anos. E isso vai mudar para frente. Né? A gente vai chegar num nível... E ainda estamos perfeito. Em transformação, né? Ainda estamos. A gente está aprendendo a cuidar da natureza. Vai bater muita cabeça ainda. Mas aí acredito que, poxa, com um orbe repleto ou com muitas cabeças num nível alto, essa solução é resolvida.